Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindimetro. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Luiz. Quero agradecer aqui a oportunidade, a lei, né, a TVT, por esse momento, a gente está podendo falar aqui o acordo coletivo da nossa empresa, mas também falar do conjunto das questões que está acontecendo com o metrô do Recife, consequentemente com a CBTU e a Transurb, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que são no rol das privatizações, que a gente está fazendo uma luta imensa para que a gente possa tirar do PND. Bom, Luiz, há alguns anos, né, o Metrô Recife vem passando por um processo de sucateamento, né? E quais são os principais indícios desse processo? Olha, desde o ano passado que a gente tem fazendo uma luta tremenda, as mesmo dentro do governo Bolsonaro, né? Nos últimos 4 anos, esse governo ele cortou verbas constantes, né? Era alçado um valor e vinha 25% a 30% desse valor. E isso foi provocando um sucateamento muito grande no sistema. Hoje, com muitas dificuldades, precisa recuperar o sistema e nesse sucateamento, o ano passado já tivemos dentro do governo Bolsonaro buscando recurso, que não é uma ação do sindicato. Quem deveria fazer isso era a empresa, mas infelizmente a direção da empresa parece que não tem compromisso com o metrô do Recife. Então nós começamos a fazer esse movimento e agora mais recente, né, no governo Lula, já tivemos uma reunião com o ministro Jader Babalho, aonde ele coloca a situação de recuperar o sistema, né? E diante desse cenário, né, os metroviários de Pernambuco entraram em greve recentemente e queria saber quais são as reivindicações da categoria. Olha, na realidade são 4 reivindicações. Tem uma como principal, que é justamente o nosso acordo coletivo. Até porque no nosso acordo coletivo a gente tenta recuperar a base salarial, que está defasada em torno de 17,7%, e corrigir também o piso salarial da categoria. A gente entrou no início do ano, desde fevereiro, que a gente apresentou a pauta de reivindicação, e essas reivindicações a gente apresentou lá um índice de 25% e a correção na base salarial de 2.725, que hoje está em torno de 1.900 a 2.100. Então, a gente precisava corrigir essa base salarial. E algumas cláusulas importantes sociais. No entanto, a gente teve, depois de 3 rodadas de negociações, a gente fechou o acordo no dia 19 de junho, com uma ata assinada pela empresa, e até aí, depois de assinatura tanto do sindicato quanto da empresa CBTU, depois de 15 dias a empresa deu para trás, não querendo aceitar mais aquele acordo. A gente veio colocando para a empresa que a gente precisava fazer isso, a gente alertou a empresa com estado de greve, depois tivemos uma paralisação de, de um dia por 24 horas, depois 48 horas e depois por tempo determinado. O Ministério Público entrou em contato com a gente, mediando a conversa, a gente suspendeu a greve por 72 horas. No entanto, a empresa não apresentou nenhuma proposta favorável. Além disso, nós queremos recuperar o sistema, queremos mais recursos para recuperar esse sistema e também dizer que é importante que tenha uma tarifa de R$ 2, porque os trabalhadores pagavam há 4 anos 1,60, e em 4 anos a tarifa subiu para 4,25. Isso diminuiu o número de pessoas dentro do metrô, porque a gente atendia 430 mil usuários por dia. Hoje estamos atendendo 170. Queremos recuperar o sistema com essa mão de obra que a gente tem qualificada e bastante comprometida e baixar a tarifa para R$ 2, para que a gente possa fazer com que os trabalhadores frequentem o metrô novamente. A CBTU, né, a Companhia Brasileira de Transporte Urbano, é a responsável, né, por gerir o metrô Recife, e há alguns anos os metroviários vêm denunciando essa ameaça de privatização. Queria que você explicasse quais são os riscos para a população, né, que riscos a população corre com a privatização do metrô. Se a gente pegar exemplo do que aconteceu com o metrô de BH, que foi privatizado, primeira coisa, demitiu os funcionários que têm a capacidade de fazer o trabalho. Aí já fica deficitário o serviço, porque você não vai ter profissionais capacitados como tinha antes. Segundo, aumentou a passagem, saiu de lá saiu de 4,50 para 5,30.
Outra situação também, fechou algumas estações, quer dizer, aqui em Recife não vai ser diferente. Nós vão ter fechamento de estações, vai aumentar a passagem e o sistema vai ficar pior. A gente vai jogar dinheiro na mão dos empresários e quem vai ser mais prejudicado nisso tudo é o conjunto da classe trabalhadora que utiliza o metrô do Recife na região metropolitana. É nessa preocupação que o sindicato está bastante atento e não quer a privatização do metrô, porque fazendo isso, é como se você deixasse o metrô para algumas pessoas e não para o conjunto da sociedade. A gente acredita que a sociedade pernambucana, principalmente da região metropolitana, que usa o metrô do Recife, precisa voltar a frequentar o metrô do Recife, porque passa por alguns municípios e alguns bairros bastante pobres. E é importante que atenda essas pessoas, porque a gente já paga uma carga tributária muito alta. Por isso que a gente defende uma tarifa social de R$ 2. Por isso, aí então a gente defende aqui que não seja privatizado justamente por isso. Ah, porque ele está defendendo o emprego. Não, o emprego é importante, e muito importante, mas o mais prejudicado vai ser a população da região metropolitana que usa o metrô do Recife hoje. E o metrô, ele ajuda bastante, porque ele não provoca engarrafamento, ele não tem acidente de trânsito, ele diminui o tempo da viagem do trabalhador e, além do mais, é uma energia limpa. Então, para a gente encerrar, né, queria que você falasse mais sobre quais seriam as soluções para melhorar a situação do metrô e dos metroviários. Primeiro, o seguinte, a gente vai atender essa questão do acordo coletivo que está vigente aí, que a gente tem uma mão de obra bastante capacitada. Junto a isso, nós já estamos aqui no Ministério da Cidade buscando os recursos para que a gente possa garantir a recuperação do sistema, por isso que nós lutamos por 1,5 bilhão a 2 bilhões, para a gente recuperar ele como um todo. Você vai ver que em 1 ano, 2 anos, você já vai ver o resultado disso, mas em 6 anos, 7 anos, você vai ver a eficiência do metrô, a qualidade dele, e com esses profissionais que nós temos. E terceiro é a gente recuperar, aliás, garantir ele estatal federal, porque quem tem as condições para garantir ele funcionando bem é o governo federal, que tem aporte financeiro para isso. O governo do estado não tem aporte financeiro para isso e nem a iniciativa privada. Então, por isso que a gente defende que ele seja estatal federal. E, por último, que a gente consiga baixar tarifas para R$ 2. Se não conseguir, mas garantir a manutenção da tarifa sem ter aumento por um bom tempo. Esses são os nossos objetivos. Eu acredito que nós vamos alcançar, porque estamos no momento certo, a categoria está bastante organizada. Parabenizar aqui a nossa categoria por estar parada totalmente, acreditar que a direção do sindicato está no rumo correto e, mais uma vez, agradecer à população por entender a nossa luta e estar junto conosco. Luiz Soares, então, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhos do Nordeste e até a próxima. Eu é que agradeço pela oportunidade, Ali, e agradeço também a essa TV, que está ajudando a gente a esclarecer para a população a importância que o metrô tem e que a gente está no rumo certo.